A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, ao pessoal da equipe que está aqui, aos irmãos que estão em suas casas. Que Deus possa abençoar suas vidas e que hoje, ao estudar a palavra, você consiga sair deste momento que vamos entrar agora empanzinado de tanta palavra de Deus. Eu espero que no dia que eu morrer ou for embora, você possa um dia dizer: rapaz, aqui passou um pastor que empanzinava a gente da palavra de Deus, né? Que enchia a gente da palavra de Deus, né? Ah, mas eu não tenho uma palavra de Deus. Não tem porque você não quer, porque a gente aqui está sempre empanzinando a sua vida da palavra de Deus, né? Constantemente a gente ouve as pessoas no mundo afora e entre também os cristãos dizerem: nós estamos nos últimos dias, né? E cada vez que as coisas pioram, a gente escuta essa expressão: estamos nos últimos dias. O que eu vejo é que cada pessoa tem uma interpretação pessoal sobre o que quer dizer essa expressão, os últimos dias. Porque parece que todo mundo entende que últimos dias tem a ver com o fim do mundo, né? Os últimos dias, é o fim do mundo, né? Vai tudo se acabar, né? Quando eu era pequeno, mamãe dizia assim para mim: olha, meu filho, Deus um dia destruiu o mundo em água, agora vai ser com fogo. Vai ser com fogo, com água não vai ser mais, porque ele disse que não vai mais ser com água, agora vai ser com fogo. Então a gente vai crescendo e vamos ouvindo, cada um de nós, uma interpretação sobre os últimos dias, os últimos tempos, né? Então, muitos acham que o coronavírus é uma das trombetas do Apocalipse, né? É uma das trombetas do Apocalipse. Outros têm achado que o Papa é a besta da Bíblia do Apocalipse. Outros acham que os ministros do STF são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles não estão muito distantes não, mas, né? Já se veste de preto, aquele negócio todo. Já estão... pelo menos eles estão trabalhando para o cavaleiro da morte, eles estão. E essa é a grande verdade que a gente tem visto. Mas o que é a igreja primitiva, a igreja que a gente sempre está lendo, os princípios da igreja de Jesus, quando ela começou, o que a igreja primitiva cria como últimos dias ou últimos tempos? Essa é a nossa tarefa nesses minutos que a gente vai estudar a palavra. Nossa tarefa nesses próximos domingos também é compreender, trazer à tona na palavra de Deus como uma advertência, como um ensino, como uma doutrina para a igreja de todos os tempos. Não era uma doutrina só para aquele tempo, mas é principalmente para o nosso tempo, tá certo? Mas para a gente entender sobre os últimos dias, por incrível que pareça, nós não vamos começar pelo Apocalipse. Nós vamos ter que voltar para o Antigo Testamento. Por quê? Porque esta doutrina sobre os últimos dias, ela começou no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, essa nova era, este novo tempo, chamado de últimos dias, ela seria inaugurado de uma forma muito especial. E é o que nós vamos ver aqui em Isaías capítulo 32, veja aí comigo. Isaías capítulo 32, versículo 15. Aí diz assim, vamos ler juntos: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Os últimos dias seria marcado por uma coisa muito importante, preste atenção: com o derramado Espírito Santo. Os últimos dias, no Antigo Testamento, ia começar com um derramar do Espírito Santo. E havia, como diz aí, o Espírito Santo sendo derramado do alto. Se você passar algumas páginas, veja Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Vai confirmar o que eu estou dizendo aqui para você.
os últimos dias, ia ser marcado com a descida e o preenchimento do Espírito Santo na vida dos crentes. Isaías 44, 3. Olha o que diz. Vamos ler juntos? Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, haveria, como diz o versículo de Isaías 32, haveria uma prosperidade, a terra ia se transformar em campo fértil, há uma prosperidade, tem gente que acha que essa prosperidade seria financeira, não, essa prosperidade seria a prosperidade do povo, uma prosperidade espiritual. Deus ia derramar o seu espírito e o povo ia ser próspero espiritualmente. E aqui, lá no Isaías 44, ele diz que haveria um derramamento do Espírito de Deus e as bênçãos espirituais de Deus iam ser estendidas não somente a uma geração, mas de pais para os filhos. Tanto que diz sobre sua prole, sobre os seus descendentes. Então, haveria um tempo em que haveria, os últimos dias seria marcado pela descida desse Espírito, e não marcaria só uma geração, marcaria várias gerações. Já deu para contar quantas gerações nós temos, desde a igreja primitiva até os nossos dias? São muitas. Muitas. Só que tem uma coisa que a gente tem que atentar. A geração da qual marca os últimos dias, ela é cheia do Espírito Santo, como diz aqui. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28, olha o que fala. Vamos ler? E depois disso, derramarei meu espírito sobre todos os povos, e sobre os filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, preste atenção, o derramado Espírito Santo, como diz Isaías e Joel, ia marcar os dias anteriores ao grande e terrível dia, temível dia. Quando fala dia, está falando do dia do estudo que nós já falamos, o dia do julgamento final, lembra? Onde Deus ia separar as ovelhas dos bodes. Aquele sim é o grande e terrível dia, o dia D. Só que quando fala de os dias, está falando de últimos dias ou últimos tempos, está falando dos dias que antecedem a este último dia, ao dia terrível, ao dia temível do Senhor. Então, quando Joel, Isaías falam da vinda do grande dia do Senhor, diz que haveria um derramado Espírito Santo. E um derramar sobre todos os povos, como é demonstrado aqui, sobre filhos e filhas, sobre servas, sobre servos, haveria um derramado do Senhor sobre todas as nações, as pessoas teriam visões sobrenaturais, teriam realizações sobrenaturais vindas do Espírito Santo. Então, pense comigo agora, por favor. Já aconteceu essas coisas? O Espírito Santo já foi derramado lá em Atos. Mas o que é que nós não estamos vendo hoje? Pessoas com o mesmo Espírito Santo. Nós não estamos vendo os crentes cheios do Espírito Santo. O derramamento do Espírito de Deus seria o indicador do início dos últimos dias. Deus iria encher seus filhos e iria fazer isso antes desse terrível dia do Senhor. Veja sua Bíblia em Ezequiel 36, outro versículo do Antigo Testamento. Ezequiel 36. Eu desafio a você também a ler Ezequiel, que livro maravilhoso, Ezequiel e Daniel, livros maravilhosos sobre o que estamos vivendo neste tempo. Ezequiel 36, versículo 25.
Veja o que diz. Ezequiel 36, 25 a 27. E quando fala de água, aí nesse capítulo está falando do Espírito Santo. Olha o que diz. Acharam? Diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, a obedecerem fielmente às minhas leis. A vinda do Espírito de Deus sobre os que creem teria marcas internas nas atitudes dos crentes. Os crentes que iriam ser cheios desse derramado do Espírito Santo iriam ter mudanças internas marcantes. Olhe que mudanças diz aqui Deus através da boca do profeta Ezequiel. Os seus pecados iriam ser purificados. Ele iria agir como uma pessoa purificada. Pecados que você não comete mais, que você abandonou porque foi purificado. Não que você pediu perdão, mas que foi purificado. Uma coisa é você pedir perdão, outra coisa é você ser purificado. Quando você é purificado, você não pratica mais as coisas que fazia antes. E diz aqui, há um abandono de toda e qualquer idolatria. Há um abandono de toda e qualquer idolatria. Dizem que os evangélicos não são idólatras, mas é o povo que mais vejo idolatria. Idolatria com pastores, idolatria com dinheiro, idolatria com a família, idolatria com o seu ego, idolatria com seus bens. A vinda desse Espírito de Deus que iria encher as pessoas, iria marcar esses crentes cheios do Espírito Santo, fazendo com que eles abandonassem toda e qualquer idolatria. E olha o que diz ainda, diz que até as emoções e a vida interior seriam voltados para o que é o Espírito de Deus. Ele iria trocar o coração de pedra e dar um coração de carne. Quer dizer, você ia ter sensibilidade espiritual. Sabe o que me entristece nessa geração de hoje? É que ela não está dentro dessa palavra. Eu conto com os dedos de uma mão as pessoas que eu conheço dessa forma aqui. Que mudaram, abandonaram seus maus caminhos. Abandonaram suas velhas práticas, têm uma vida purificada, abandonaram seus ídolos, têm sensibilidade espiritual. Tem sensibilidade espiritual, porque quando você tem sensibilidade espiritual, você escuta a voz de Deus e diz: sim, Senhor, que nem a mulher que nós citamos domingo passado. Sim, Senhor, eu estou aqui, eu vou fazer exatamente o que o Senhor está dizendo. E olha, diz aqui, o versículo adiante, diz que as ações iriam ser em conformidade com os decretos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Vocês vão agir de acordo com os meus decretos. Vão fazer exatamente o que está na minha palavra. Não vão mudar, não vão fazer uma segunda interpretação, vão fazer exatamente o que está na minha palavra. Como mostra aqui, é uma obediência firme e fiel aos mandamentos de Deus. Acho que foi em João Pessoa, as pessoas saíram, os evangélicos saíram à rua para protestar contra esse sistema corrupto que está em nossa geração. Nós ficamos soltando coisas nas internets, enquanto nós devemos falar a verdade no meio da rua. Agora à tarde, o batalhão de choque prendeu 8 pessoas que estavam lutando pelos seus direitos. 8 pessoas. Enquanto você estava talvez assistindo Netflix. É posicionamento político. Não é posicionamento político. Estamos vivendo uma ditadura em Fortaleza. É uma escravidão. Entendeu? Dizem para você o horário que você vai trabalhar, ou o horário que você não vai trabalhar. Você não vai trabalhar, você tem que ficar em casa. O horário que a igreja tem que
fazer culto, até como ela tem que fazer o culto transmitindo. Toque de recolher, só quem pode dar esse toque de recolher é o presidente. Todas as leis de nosso país já foram rasgadas por esses governadores corruptos, todas elas. Todas elas. Fico admirado pessoas cristãs que se submetem a esse tipo de coisa. Então, atente. Nós estamos vivendo, sim, nos últimos dias. Mas está faltando a igreja que se enquadra no livro de Ezequiel. A igreja que é purificada. A igreja que não tem rabo preso com político. A igreja que fala a verdade. A igreja cheia de ousadia. A igreja que não idolatra mais seus bens. Que não tem sua vida mais por preciosa. Que já entregou tudo ao Senhor. Admirei o rapaz da frente da polícia, lá de uma pessoa dizer assim: pode me prender. Eu não sou mais de mim mesmo, eu sou de Jesus. O apóstolo Pedro, quando viu o cumprimento dessas profecias, deu coisas maravilhosas para nós entendermos. Pedro, ele deslumbrou a forma admirável, o cumprimento dessas maravilhosas esperanças para a nossa vida, quando o Espírito Santo se derramou sobre os crentes no dia de Pentecostes. Ele deslumbrou isso. Veja Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é o capítulo que fala da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Lembra disso? E todos os que estavam orando naquele local foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar o evangelho com ousadia. Olha, uma das marcas da descida e o preenchimento do Espírito Santo. Todos começam a falar do evangelho de Jesus com ousadia. E olha lá no capítulo 2, versículo 16 em diante. Ele começa a falar o que estava acontecendo com eles. E olha o que ele diz: ao contrário, isto é o que foi predito por quem? Pelo profeta Joel. Ele volta para o mesmo Joel que nós lemos. Aí diz no versículo 17: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos, as suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então ele começa a citar um livro que nós lemos, que foi escrito séculos antes, dizendo: está cumprida a profecia dos últimos dias. E ele está dizendo aqui, versículo 17, nos últimos dias. Então, quando que foi marcado? Com a vinda do Espírito Santo sobre a terra. Nos últimos dias. Para Pedro vivenciar uma profecia tão especial como a vinda do Espírito de Deus, do próprio Deus, na vida, no interior, de dentro de cada um deles, era algo que iria mudar não somente a história de suas vidas, mas também toda a história da humanidade. Ele sabia que aquele dia era um dia definitivo para toda a raça humana. Veja o que diz Atos 2:4, nesse mesmo capítulo. Diz o quê? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com a vinda do Espírito de Deus entre os homens, começou os últimos dias. Começou os últimos dias. Então nós começamos lá no Antigo Testamento, já entramos aqui no Novo Testamento, mostrando como foi o ápice dessa odisseia maravilhosa da história do Espírito Santo, marcando os últimos dias. Então os últimos dias não tem a ver com os nossos dias, tem a ver com os dias que já foram iniciados. Começou lá. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 7, veja o que diz. Diz: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Tem assim na sua Bíblia? Olhe o recado de Jesus. Por onde vocês forem, preguem essa verdade: o reino de Deus está próximo. O ápice nas nossas vidas do reino de Deus aqui na terra é o grande e terrível e temível dia do Senhor. Esse será o ápice. A vinda do reino de Deus não traria somente boas novas,
mas traria também justiça, uma justiça jamais vista em toda a história da humanidade. E eu confesso para você, às vezes, eu nunca tive tanto problema na barriga como nesse tempo. Eu fico com problema na barriga só de imaginar o tamanho da justiça que Deus vai fazer, que o Senhor Jesus vai fazer com os perversos dessa terra. Sabe quando tem coisas tão fortes que você não deseja nem para quem te odeia? É o que eu estou vendo nesse tempo. É o que está aguardando essas pessoas que estão fazendo tudo isso. Lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, olha o que diz. Lucas 4, 1. Eu quero falar algo muito importante para você sobre o início dos últimos dias. Lucas 4, 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo. Então, quando Jesus vem, preste atenção que eu vou lhe dizer, olhe para cá. Atenção. Quando Jesus vem, ele já vem cheio do Espírito Santo. No ventre, ele já foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, na verdade, o que os discípulos experimentaram em Atos era o reflexo dos 3 anos e meio de Jesus na terra. Então, o que é Atos capítulo 2? É a segunda parte dos últimos dias. Porque a primeira foi quando Jesus foi concebido pelo próprio Espírito Santo. E ele diz: o reino está próximo. E o reino não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. É uma vida espiritual. Ele diz: vai vir alguém semelhante a mim, da mesma forma que eu, da mesma categoria que eu, e vai cuidar de vocês, vai ser o consolador de vocês. E ele já estava cheio desse Espírito Santo. E uma vez que ele estava tão cheio do Espírito Santo, tão transbordante, que soprou sobre os discípulos o Espírito. Soprou o poder do Espírito sobre eles. Veja o que diz Pedro sobre o Espírito lá, sobre o Espírito no Antigo Testamento, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. 1 Pedro 1, 11. Falando dos profetas do Antigo Testamento, 1 Pedro 1,11 diz assim: procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava que o Espírito de quem? De Cristo que estava neles, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Pedro está falando dos profetas, principalmente de Isaías, que predisse a morte de Jesus. E ele está dizendo o seguinte: olha, o Isaías, ele estava procurando saber o tempo em que Jesus iria vir, porque nele já estava o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo já estava atuando na vida do profeta Isaías e dos profetas que predisseram a vinda de Jesus. E diz aqui, o Espírito de Cristo que estava neles. E aí, eles, ser bem claro, esses profetas que predisseram os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Então, entenda, qual é o Espírito Santo que atua na vida dos profetas do Antigo Testamento? O Espírito de Cristo. Qual é o Espírito que estava em Jesus, o Espírito Santo, e que é o Espírito de Cristo? É um só. Como ele diz, eu e o Pai somos um, e o Pai é Espírito. Qual é o Espírito que é derramado sobre os discípulos no dia em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes? O Espírito de Cristo. Então, se você prestar atenção, tudo que acontece na Bíblia só aponta para uma direção: Cristo.
Cristo é quem lança o início dos últimos dias. Quando Cristo é concebido no ventre de Maria, iniciou ali os últimos dias. Paulo também diz algo sobre o Espírito Santo e o Espírito que é o Espírito de Cristo. Vamos dizer Romanos 8:9. Romanos 8:9. Veja o que ele diz. Acharam? Vamos ler juntos. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você tem o Espírito de Cristo na tua vida? E olhe nos olhos dela e diga sinceramente: porque se tu não tiver, tu não pertence a Ele. É sério isso. O Espírito de Cristo iria marcar a vida dos crentes. E aí, como é que é a vida de uma pessoa que tem o Espírito de Cristo? Ele vive de forma mundana? Ele imita o mundo? Ele anda na forma desse mundo? Ele é diferente. Ele tem a forma de Cristo. Lembra o Pedro, todo grotesco, ogruzão, não é o Pedro, né? O Pedro é todo ogruzão, ignorante, brabo, solta espada, quer cortar o pescoço do outro, briga, quer disputar quem é o primeiro lugar, né? Aí o Pedro, depois que se converte de verdade, ele é encontrado em Atos, as pessoas dizem assim: rapaz, tem um cara pregando ali, igualzinho a Cristo. É isso que acontece quando o homem se converte. É isso que acontece quando alguém é transformado pelo Espírito de Cristo. Ele começa a se parecer com Cristo. Não é que ele arranjou uma camisa igual a de Jesus. Entendeu? Não é que ele deixou crescer a barba que nem a de Jesus, ou o cabelo que nem a de Jesus. Não é que ele estava fazendo que nem algumas pessoas fazem em algumas igrejas, né? Meu amigo, minha amiga, imitando seus gurus. Não, ele não estava fazendo isso. Era que o que estava acontecendo na vida dele, alguém estava guiando a vida dele, o Espírito de Cristo, e era inevitável não sair as mesmas palavras de Cristo, não vigorar na vida dele o mesmo poder de Cristo. Era impossível isso não acontecer. E se o Espírito de Deus está na tua vida, preste atenção, é impossível você não agir como Cristo. Entenda isso. Quando o Espírito de Deus age na vida de uma pessoa, ele morre para si mesmo e vive para o Espírito de Cristo. Toda vez que eu vou ao centro da cidade, tem algumas pessoas que sabem que eu trabalho com missões, e aí perguntam para mim assim: quando é que você vai viajar fazendo missões? Aí eu disse: eu não preciso mais. Porque hoje eu estou fazendo missões dentro das igrejas. Tem muita gente que não se converteu dentro das igrejas. Toda vez que eu vou numa igreja, eu estou fazendo missões. Porque há pessoas que não têm o Espírito de Cristo dentro das igrejas, que estão achando que são crentes, que estão achando que vão para o céu. Olhe o recado de Paulo para a tua vida: se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Se Cristo não está transformando sua vida, você não pertence a Ele. Então nós já podemos concluir que a vinda de Jesus deu fim à era dos profetas e da lei, e deu início aos últimos dias. Entenda o que eu vou dizer? Vou repetir. A vinda de Jesus deu fim à era dos profetas e das leis, e deu início aos últimos dias. Marcos capítulo 1, versículo 15, veja o que diz. Acharam? Vamos ler juntos. Diz assim:
O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam as boas novas. Essa tradução eu não acho muito interessante. Eu acho melhor outra tradução que diz assim, ó, o tempo está cumprido. Entendeu? O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Presta atenção nisso, Maria. Quando Jesus diz o tempo está cumprido, está falando o seguinte, acabou uma era, vai começar outra. Lá no Gólgota, Jesus diz assim, ó, está consumado. Acabou o que tinha que se fazer para salvar o homem, para livrá-lo do inferno. Agora, o trabalho adiante seria da outra pessoa da Trindade. Quem seria? Espírito Santo. Então, há um trabalho contínuo, a Trindade está trabalhando em toda a Bíblia. Deus, com o seu Espírito, trabalhando no Antigo Testamento, aí começa os Evangelhos, aí vê o Jesus, o Espírito Santo trabalhando, e agora, depois da ressurreição de Jesus, que ele é assunto aos céus, fica o Espírito de Cristo na vida das pessoas, daquele que crê. Os últimos dias já começou na primeira vinda de Jesus, e vai encerrar, preste atenção, na segunda vinda de Jesus. Então, eu e você estamos no meio dos últimos dias. Deixa eu corrigir, estamos do meio para o fim. Acho que o meio já passou um tempão, né? Quando Jesus diz os últimos dias, aí você diz, últimos dias, mas Jesus disse que os últimos dias passou mais de 2000 anos. Sim, mas você quer calcular o seu tempo pelo seu tempo ou pelo tempo de Deus? O próprio Deus disse que um dia para ele são como 1000. Né? Aí você diz, vai demorar ainda, então. O que eu gosto da Bíblia é isso. É que ele diz que ele virá como um ladrão na noite. A Maria não vai estar esperando. A Jamila talvez esteja dormindo. Entendeu? Eu talvez esteja dando aula no dia. Então pense. Pense. Então já podemos concluir que a primeira vinda de Jesus deu fim à era desses profetas, sim, sim. Veja, vamos voltar para 1 Pedro, porque ele tem muitas riquezas. 1 Pedro 1,19, lá na carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Como eu disse, eu ia panturrar vocês de Bíblia hoje. 1 Pedro 1,19, olha o que diz. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, versículo 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de quem? Em favor de quem? De nossas vidas. Para que foi revelado o Senhor Jesus nos últimos tempos? Em favor dos eleitos dele. Ontem no estudo nós vimos que a coisa só não explodiu ainda, as pessoas só não se mataram por causa dos eleitos de Deus. E aqui mais uma vez o Senhor está revelando que esse Jesus sem mancha e sem defeito veio e está sendo revelado nesses últimos tempos em favor dos escolhidos. Por isso Jesus se preocupa tanto com os salvos. Ele chega lá em João 10, 16, a dizer, ainda tem outros que não estão nesse aprisco, e convém que eles estejam. Ele está falando daqueles que estão congregando perto dele. Às vezes as pessoas acham que tem que estar dentro de um templo. Tem templos que vão todos para o inferno, que estão dentro desses templos. Tem igrejas em Fortaleza que todos que estão nelas vão todos para o inferno.
porque seguem falsos profetas, são igrejas de falsos profetas, e quem segue falsos profetas vai queimar no inferno juntamente com ele. A vinda de Cristo em favor dos seus filhos marcou o início do que nós chamamos aqui neste dia, nesta noite de últimos dias. É preciso concluir essa colheita, é preciso concluir esse ajuntamento no grande aprisco que ele vai juntar as pessoas. Então, eu creio que nesse tempo vai haver um grande avivamento dos crentes em Jesus, na pregação do Evangelho. Os que não são de Jesus vão continuar da mesma forma sem anunciar o Evangelho. Porque os crentes em Jesus vão ter ousadia para sair na rua, para enfrentar ditadura, para falar de Jesus aonde quer que for. Não vai ficar escondido dentro de casa, vai falar do Evangelho, sem medo de morrer, como a igreja primitiva. Essa é a igreja, cheia do Espírito Santo, não cheia de medo, não cheia de medo. Jesus marcou tudo isso para nós. Jesus deu início a isso por nossa causa. E o que eu e você estamos fazendo? E o que eu e você estamos fazendo com tudo que ele tem feito? São os últimos dias. Ele falou. Ele disse, eu abreviei isso por causa de vocês. Ele deu todo esse tipo de informação, né? Ele abriu a caixa preta de todas as informações por causa da igreja, para que ela viva preparada para os últimos dias. Quem você acha que sofre menos com uma pancada? Quem é pego de surpresa ou quem se prepara para ela? Isso. Quem se prepara para uma pancada, sofre menos essa pancada. Mas, queridos, eu acho interessante como as pessoas estão sendo pegas de surpresa. E sabe por que estão sendo pegas de surpresa? Porque não conhece a palavra. O Senhor Jesus mesmo falou, meu povo peca, ele perece, ele sofre, por falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Ah, mas eu vivo uma vida de oração, uma vida cheia do poder de Deus. Não vai servir. Porque primeiro você vive de conhecimento das Escrituras. E aí você vai saber como viver cheio do Espírito Santo. Porque senão você vai fazer o que nós chamamos aqui no Ceará de meninice espiritual. E aí é abominável diante de Deus. Você vai começar a falar coisas que Deus não disse. Então entenda, esse é o tempo de nós entendermos. Ele já deu início. Não vai começar, já estamos nos últimos tempos há muito tempo. Já estamos nos últimos dias há muitos séculos. Jesus deu início a isso. Para quê? Para você se preparar para a pancada que está vindo. Amém? Hoje eu trouxe só a introdução. Domingo que vem, nós vamos entender melhor como é que esses últimos dias vão acontecer. A minha pergunta para você hoje é, Jesus deixou isso para quem tem o Espírito de Cristo. E se você que está aqui, ou que está em casa, não tem o Espírito de Cristo, é dia de você se converter. É dia de você se arrepender. É dia de você dizer, Senhor, eu não tenho o Espírito de Cristo, eu não pertenço a Cristo, eu não vou passar bem nesse julgamento. O meu cristianismo, ele é frágil, ele é como água, passa entre meus dedos, é fácil de sumir. Vamos orar. Peça a Deus hoje que você tenha condições de passar pelos últimos dias. Você já está nos últimos dias
Antes de você nascer, você já estava nos últimos dias. Eu creio que nós já estamos nos últimos segundos, não é nem dias mais. Os últimos segundos. E é preciso você estar em Cristo, o Espírito de Cristo. Os últimos dias seria marcado por uma igreja, um povo cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Hoje é a noite de você dizer: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero morrer para as minhas vontades. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Vem sobre minha vida hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Ore. Diga: Senhor, eu quero hoje morrer para mim mesmo. Morrer para a minha vontade. Quebra o meu eu. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e da Tua palavra. Eu não quero pecar contra Ti, Senhor. Vem, Senhor. Espírito de Deus, age no nosso meio hoje. Eu sei que tem pessoas que são do Senhor aqui nesse lugar. E que o Senhor escolheu, e são escolhidos do Senhor, são amados do Senhor. Mas, Senhor Deus, eu não oro somente por os que estão aqui, mas os que estão em casa e todos que vão ouvir essa mensagem. Porque tem muitos que não sabem nada do Teu Espírito. Não têm experiência real com o Teu Espírito Santo. Suas experiências são baseadas em músicas. Suas experiências são baseadas, Senhor Deus, na amizade com outros crentes, mas não estão consolidadas no relacionamento com Jesus. Elas não vivenciam os Teus decretos. Eles não foram purificados dos seus pecados. Vem sobre a Tua igreja hoje, Senhor. Vem sobre esse povo, transforma. O Senhor profetizou através dos profetas, Senhor Deus. O Senhor deu a palavra aos profetas, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. Por isso, Senhor Deus, vem, queima toda a obra da carne em nosso meio. Vem, Senhor Deus, transforma a nossa mentalidade carnal e transforma, Senhor Deus, o nosso ser interior. Faz-nos transbordar, purifica os nossos pecados. Transforma esse povo através do Teu Espírito Santo. Ninguém pode fazer esta obra de conversão, Senhor, a não ser o Teu Espírito Santo. Ninguém pode mudar esta geração, Senhor Deus. Ninguém pode transformar esses últimos que estão para entrar no Teu aprisco, a não ser o Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, e o juízo está próximo, Senhor, e muitas pessoas vão ser julgadas, muitas pessoas, Senhor Deus, vão ser lançadas no lago de fogo, Senhor. Tem misericórdia, converte aqueles, Senhor Deus, que ainda estão com seus corações de pedra, converte aqueles, Senhor Deus, que estão insensíveis espiritualmente. Vem, Senhor Deus, olha para os nossos familiares, olha para as pessoas que nos rodeiam, faz-nos ter ousadia de pregar a Tua palavra a esses perdidos, em nome de Jesus. Espírito de Deus, enche e transforma a vida da Tua igreja. Sacode a Tua igreja, Espírito Santo. É a Tua igreja, Espírito Santo. É a Tua igreja. Faz com ela o que Te apraz. Dirige, Senhor. Desperta aqueles que estão dormindo. E faz o Senhor Deus entender as coisas espirituais que estão acontecendo neste tempo. O Senhor já deixou esses tempos abreviados para nós. Obrigado, Jesus, porque a Tua vinda marcou o início dos últimos dias. Obrigado por esse entendimento. Que o Senhor continue a nos ensinar. E que a Tua palavra venha transformar nossas vidas hoje. É a nossa oração hoje. Converte, transforma, enche do Teu Espírito Santo. Porque sabemos, Senhor Deus, que essa é a marca. Nós vimos hoje na Tua palavra, a marca dos crentes é que eles terão o Espírito de Cristo e serão cheios do Espírito de Cristo. E serão cheios, não serão vazios, serão cheios.
não de conhecimento, mas de vida contigo, vida espiritual. E é isso que oramos, meu Deus, para que o Senhor faça no meio do teu povo, da tua igreja. Esse é o teu povo, vem transformar, Pai, em nome de Jesus.